Antes de começarmos, se acomode bem, procure um lugar tranquilo para estudar. Coloque seus fones de ouvido e tente evitar distrações. Se puder, assista este vídeo na TV para ter uma experiência ainda melhor. Pegue papel e caneta para anotar os principais aprendizados que vamos construir juntos. E se você estiver assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de qual cidade você está acompanhando este curso. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você receba os próximos conteúdos. Agora sim, vamos começar! Bem-vindos à apresentação sobre liderança adaptativa, um tema essencial para quem deseja liderar com segurança e clareza em tempos de incerteza. Hoje vivemos em um mundo que muda o tempo todo, onde novas tecnologias surgem, necessidades das pessoas se transformam e desafios aparecem sem aviso. A liderança adaptativa nos ajuda a navegar por esse cenário com mais consciência e flexibilidade, já que ela não se baseia somente em dar respostas prontas, mas em aprender continuamente, fazer ajustes rápidos e envolver as pessoas na construção de soluções. Ao longo deste curso, vamos explorar como desenvolver essas habilidades na prática, como observar o ambiente, entender o que precisa mudar e como guiar equipes de forma humana e inteligente. Você verá que liderar em um mundo em constante transformação não é sobre controlar tudo, mas sobre criar espaço para que todos cresçam e contribuam. Vamos juntos nessa jornada. O mundo atual muda em uma velocidade que muitas vezes nos surpreende, e isso exige que os líderes desenvolvam uma capacidade contínua de adaptação. A cada nova tecnologia, mudança social ou alteração no mercado, surgem desafios que podem parecer complexos, mas que também representam oportunidades de crescimento. Liderar nesse cenário não é apenas reagir aos problemas, mas aprender a se enxergar padrões, antecipar necessidades e ajustar rotas com tranquilidade. Quando falamos em enfrentar desafios, pensamos em líderes que observam o ambiente com atenção, escutam suas equipes e tomam decisões baseadas na realidade, não em suposições. Por exemplo, em um momento de crise, um líder adaptativo não tenta impor soluções antigas para problemas novos. Ele busca novas perspectivas, incentiva o diálogo e testa pequenos ajustes antes de grandes mudanças. Essa postura não só fortalece a equipe, mas também cria confiança e segurança, já que todos sentem que fazem parte do processo. Liderar com eficácia nesse contexto significa equilibrar firmeza e flexibilidade, clareza e abertura, estratégia e experimentação. Significa entender que mudanças não são interrupções, mas parte natural do caminho. Quando o líder abraça essa visão, ele deixa de ser apenas um gestor de tarefas e se torna um facilitador do desenvolvimento da equipe, alguém que inspira, apoia e orienta mesmo nos momentos mais incertos. Vivemos hoje em um ambiente que muitos chamam de VUCA e BANI, termos que ajudam a explicar a sensação de instabilidade que acompanha nosso dia a dia. VUCA representa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, enquanto BANI traz a ideia de fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade. Essas palavras podem parecer difíceis, mas na prática descrevem exatamente o que vemos acontecer ao nosso redor, como mudanças rápidas, decisões que precisam ser tomadas sem todas as respostas e situações que não seguem uma lógica previsível. A pandemia foi um exemplo claro desse cenário, já que transformou a forma como trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos. Além disso, os avanços tecnológicos continuam acelerando tudo, trazendo novas ferramentas, novos modelos de negócio e novas expectativas das pessoas. Isso faz com que as soluções de ontem muitas vezes não funcionem mais hoje, exigindo dos líderes uma postura mais flexível, curiosa e consciente. Nesse contexto, não adianta tentar controlar cada detalhe, já que o ambiente muda antes mesmo de concluirmos um plano. O líder precisa aprender a ler sinais, testar caminhos e ajustar estratégias rapidamente. Ele também precisa apoiar sua equipe emocionalmente, já que a ansiedade e a sensação de incerteza fazem parte dessa nova realidade. A liderança adaptativa surge justamente para ajudar nesse processo, permitindo que o líder atue com clareza, mesmo em meio ao caos, guiando sua equipe de forma humana, prática e preparada para o inesperado.
Liderar em águas turbulentas vai muito além de ter coragem, porque em momentos de incerteza, a força bruta ou a insistência em soluções antigas não geram resultados. O que realmente faz diferença é a capacidade de adaptação, a habilidade de observar o cenário com calma, entender o que está mudando e ajustar o rumo sem perder o foco. Líderes adaptativos não tentam controlar a tempestade, eles aprendem a navegar por ela usando cada onda como um sinal sobre o próximo passo. Quando encaramos um desafio inesperado, como uma mudança no mercado, um novo concorrente ou uma crise interna, temos duas escolhas: resistir e sofrer com o impacto ou usar a situação como uma chance de crescimento. A liderança adaptativa transforma esses momentos em oportunidades, porque ajuda-se a equipe a enxergar possibilidades onde antes só existia medo. Por exemplo, quando uma empresa precisa mudar um processo importante, um líder adaptativo reúne a equipe, escuta as preocupações, testa pequenas melhorias e ajusta continuamente até encontrar o caminho certo, sem pressionar por resultados imediatos. Essa abordagem cria segurança psicológica e fortalece o espírito de colaboração, já que todos percebem que podem contribuir e que seus esforços fazem diferença. Em vez de tentar prever tudo, o líder aprende a responder com inteligência, flexibilidade e sensibilidade. Assim, desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser portas para inovação, aprendizado e evolução. A liderança tradicional, baseada em regras rígidas e respostas padronizadas, já não acompanha o ritmo do mundo atual. Durante muito tempo, acreditar que um líder precisava ter todas as respostas funcionou. Porém, hoje, o inesperado acontece com tanta frequência que esse modelo simplesmente não dá conta da realidade. Quando mudanças surgem sem aviso e as informações se tornam rapidamente desatualizadas, insistir em métodos fixos acaba gerando atrasos, retrabalhos e perda de competitividade. A flexibilidade se torna uma habilidade essencial, porque permite ao líder ajustar estratégias com rapidez, ouvir novas ideias e experimentar caminhos diferentes sem medo de errar. Por exemplo, uma equipe que depende de decisões centralizadas e lentas tende a travar diante de um problema novo, enquanto uma equipe guiada por um líder adaptativo se move com agilidade, testa soluções, aprende com cada tentativa e encontra alternativas mais eficientes. Manter a relevância nesse cenário exige abertura para aprender continuamente, aceitar que o plano pode mudar e compreender que as pessoas precisam de orientação humana, não apenas de regras. Competitividade hoje não nasce de quem repete modelos antigos, mas de quem consegue responder às mudanças com inteligência, criatividade e colaboração. A liderança adaptativa oferece exatamente essa capacidade, permitindo que equipes evoluam no mesmo ritmo que o ambiente ao seu redor. A liderança adaptativa é a habilidade de ajustar estratégias de acordo com o que o ambiente exige, sem ficar preso a modelos fixos ou respostas prontas. Ela parte da ideia de que, em um cenário incerto, a melhor forma de liderar é observar com atenção o que está acontecendo, entender o que precisa mudar e envolver as pessoas na construção de soluções. Diferente da liderança tradicional, que tenta controlar tudo, a liderança adaptativa trabalha com flexibilidade, curiosidade e abertura para aprender com cada situação. Um líder adaptativo identifica quando um desafio é técnico, ou seja, quando já existe uma solução conhecida, e quando é adaptativo, quando é necessário criar algo novo. Por exemplo, se um sistema apresenta uma falha simples, basta corrigir o erro técnico. Porém, se a equipe está desmotivada ou resistente a mudanças, isso exige uma abordagem adaptativa que envolve diálogo, escuta ativa e ajustes no comportamento do grupo. Nesse tipo de liderança, não é o líder que traz todas as respostas, ele facilita o processo para que assim a equipe descubra juntos caminhos. Essa postura estimula a inovação, porque as pessoas se sentem mais seguras para contribuir, experimentar e aprender. Além disso, fortalece a resiliência organizacional, já que essa equipe se torna mais preparada para lidar com imprevistos e enfrentar momentos difíceis sem perder o foco. A liderança adaptativa transforma desafios em oportunidades de evolução e cria ambientes onde as mudanças não são vistas como ameaças, mas como parte natural do crescimento.
A liderança mereço-adaptativa surgiu a partir dos estudos de Ronald Heifetz e Marty Linsky na Harvard Kennedy School, onde eles observaram que muitos desafios modernos não podem ser resolvidos com soluções técnicas, aquelas que já conhecemos e aplicamos repetidamente. Eles perceberam que organizações e pessoas estavam enfrentando problemas novos, complexos e imprevisíveis, e que isso exigia uma forma diferente de liderar. Assim, nasceu o conceito de liderança adaptativa, entendida como um processo contínuo de diagnóstico e transformação. Heifetz e Linsky destacam que liderar de forma adaptativa significa observar atentamente o contexto, identificar o que de fato está acontecendo e compreender o que precisa ser ajustado no comportamento das pessoas e nos processos. Não se trata apenas de mudar ferramentas, mas de entender padrões, crenças e hábitos que impedem o avanço. Por exemplo, quando uma empresa enfrenta queda de desempenho, o problema nem sempre está na ferramenta usada, muitas vezes é a forma como a equipe trabalha, se comunica ou reage às mudanças. Esse processo é contínuo porque o ambiente muda o tempo todo, e cada diagnóstico leva a novos aprendizados. A liderança adaptativa convida o líder a estar sempre atento, fazendo pequenas correções de rota, ouvindo a equipe, testando novas abordagens e avaliando os resultados. É uma prática que une reflexão e ação, permitindo que organizações se mantenham vivas, flexíveis e capazes de crescer mesmo em cenários instáveis. Assim, a liderança deixa de ser apenas comando e controle e se torna um movimento constante de transformação e evolução coletiva. A liderança adaptativa se sustenta em 3 pilares que trabalham juntos para ajudar equipes e organizações a enfrentar desafios complexos. O primeiro pilar é o diagnóstico dinâmico, que significa olhar constantemente para o ambiente, observar o que está mudando e identificar o que realmente precisa ser ajustado. Esse diagnóstico não é feito uma única vez, ele acontece de forma contínua, já que as situações evoluem rapidamente. Um líder adaptativo faz perguntas, coleta sinais e revisa suas interpretações sempre que necessário, evitando decisões baseadas em suposições antigas. O segundo pilar é o empoderamento coletivo, que reconhece que ninguém lidera sozinho. Em vez de centralizar decisões, o líder envolve a equipe na construção das soluções, confia nas pessoas e cria espaço para que todos contribuam. Por exemplo, diante de um desafio novo, o líder adaptativo incentiva a troca de ideias, pede sugestões, distribui responsabilidades e permite que a equipe experimente diferentes abordagens. Isso aumenta o engajamento, fortalece a colaboração e amplia a capacidade de inovação. O terceiro pilar é a gestão emocional, que talvez seja o mais sensível, porque mudanças geram medo, insegurança e resistência. Um líder adaptativo sabe que lidar com emoções é parte do processo. Por isso ele escuta, acolhe e ajuda a equipe a atravessar momentos difíceis com clareza e confiança. Ele mantém uma postura calma, comunica com transparência e dá suporte quando necessário. Quando esses 3 pilares se unem, o líder consegue enfrentar desafios adaptativos com muito mais equilíbrio, intenção e inteligência, guiando essa equipe por caminhos de aprendizado e crescimento real. Escutar para entender é uma das habilidades mais poderosas dentro da liderança adaptativa, porque vai muito além de apenas prestar atenção nas palavras. Quando o líder escuta com intenção, ele busca compreender o que a pessoa realmente quer dizer, quais emoções estão por trás da fala e quais necessidades ainda não foram expressas. Essa postura cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para compartilhar suas ideias e preocupações, fortalecendo a confiança e a transparência dentro da equipe. Muitas vezes, líderes escutam apenas para responder rapidamente ou para defender seu ponto de vista, porém isso limita o diálogo e fecha portas para possíveis soluções. Na liderança adaptativa, o objetivo é observar, refletir e fazer perguntas que ajudem a clarear a situação. Por exemplo, quando um colaborador apresenta resistência a uma mudança, o líder adaptativo não tenta convencer imediatamente. Ele busca entender os motivos dessa resistência, pergunta o que está gerando insegurança e analisa o que pode ser ajustado. Esse tipo de escuta transforma conflitos em oportunidades de aprendizado. Quando escutamos de verdade, a comunicação se torna muito mais efetiva. Porque evitamos mal-entendidos, reduzimos retrabalhos e fortalecemos a colaboração.
As pessoas percebem que suas opiniões importam e que são parte ativa das decisões, o que aumenta o engajamento e melhora a qualidade das entregas. Escutar com profundidade é um gesto simples, porém extremamente estratégico, que impulsiona a inteligência coletiva e torna a liderança mais humana, presente e preparada para lidar com ambientes incertos. Um líder adaptativo desenvolve qualidades que vão muito além das habilidades técnicas, porque ele precisa lidar com mudanças constantes e cenários imprevisíveis. A primeira delas é a flexibilidade estratégica, que permite ajustar planos com rapidez, revisar decisões e experimentar novos caminhos sempre que o contexto pedir. Em vez de se apegar a um único plano, o líder adaptativo observa o que está funcionando, faz ajustes contínuos e busca alternativas criativas quando necessário. Outra característica importante é a resiliência, a capacidade de se manter firme mesmo diante de dificuldades. Ser resiliente não significa ignorar problemas, mas aprender com eles, adaptar-se e seguir em frente com clareza. Em momentos de pressão ou incerteza, essa postura inspira calma e confiança na equipe, mostrando que é possível superar obstáculos sem perder o foco. A empatia genuína também é fundamental, porque mudanças mexem com emoções, geram medos e despertam inseguranças. Um líder empático escuta com atenção, reconhece o que as pessoas sentem e oferece apoio sem julgamentos. Essa sensibilidade fortalece as relações, melhora a comunicação e promove um ambiente onde todos se sentem valorizados. Por fim, a visão equilibrada permite enxergar o cenário como um todo, considerando riscos e oportunidades sem exageros. O líder adaptativo não se deixa levar pelo pânico nem pelo otimismo excessivo. Ele analisa informações com calma e toma decisões conscientes. Quando essas características se combinam, o líder ganha a capacidade de navegar mudanças com sucesso, guiando sua equipe com leveza, inteligência e propósito. Exemplos reais de liderança adaptativa mostram como líderes transformaram desafios em oportunidades, inspirando suas equipes e promovendo inovação. A transformação liderada por Satya Nadella. Na Microsoft, é um dos exemplos mais marcantes de liderança adaptativa aplicada na prática. Quando assumiu a empresa, ele percebeu que insistir em modelos antigos impediria o crescimento, por isso conduziu uma virada estratégica clara, direcionando o foco para serviços em nuvem e inteligência artificial, áreas que estavam moldando o futuro da tecnologia. Essa mudança não foi apenas técnica, foi profundamente cultural, já que exigiu que milhares de colaboradores adotassem uma nova mentalidade e se abrissem para aprender continuamente. Nadella trabalhou fortemente na criação de uma cultura de crescimento, incentivando as equipes a experimentarem soluções, aprenderem com erros e colaborarem mais entre si. Em vez de reforçar uma postura competitiva interna, ele priorizou o trabalho conjunto e o compartilhamento de conhecimento, o que aumentou a inovação e acelerou a capacidade de adaptação da empresa. Essa mudança de mentalidade fez com que a Microsoft deixasse de tentar apenas proteger produtos antigos e passasse a construir soluções voltadas para o futuro. O resultado dessa liderança adaptativa foi extraordinário. A empresa retomou sua relevância global, ampliou seu valor de mercado e se tornou referência em tecnologia de nuvem e inteligência artificial. O exemplo de Nadella mostra que líderes adaptativos não têm medo de mudar rotas, valorizam o aprendizado contínuo e criam ambientes onde as pessoas se sentem capazes de contribuir com novas ideias. Ele provou que, quando a liderança combina visão estratégica com empatia e flexibilidade, grandes transformações se tornam possíveis. A trajetória de Jeff Bezos na Amazon ilustra perfeitamente como a liderança adaptativa pode transformar uma empresa comum em um ecossistema global. No início, a Amazon era apenas uma livraria online, porém Bezos sempre manteve uma visão aberta e flexível, observando atentamente o comportamento dos consumidores e percebendo oportunidades antes da concorrência. Em vez de se limitar ao modelo inicial, ele ampliou a atuação da empresa para diversos setores, como marketplace, logística, computação em nuvem, streaming e dispositivos inteligentes. Uma das marcas de sua liderança foi a disposição constante de experimentar, testar e ajustar estratégias rapidamente. Se algo não funcionava, a empresa aprendia, fazia ajustes e tentava novamente.
Esse movimento contínuo evitou que a Amazon ficasse presa a modelos ultrapassados e permitiu que ela crescesse no mesmo ritmo das transformações do mercado. O desenvolvimento da ABOAR, por exemplo, surgiu de uma necessidade interna que Bezos identificou como uma oportunidade global, transformando a Amazon em uma das maiores empresas de serviços em nuvem do mundo. Outro ponto forte de sua abordagem foi a mentalidade de longo prazo. Bezos sempre reforçou a importância de pensar no futuro, mesmo quando isso significava abrir mão de resultados imediatos. Ele combinou ousadia com foco no cliente, buscando entender profundamente suas necessidades e antecipando tendências. Assim, a Amazon prosperou em meio à disrupção e se manteve competitiva mesmo diante de mudanças rápidas. Sua liderança mostra que adaptar-se não é apenas reagir, mas navegar as transformações com curiosidade, coragem e clareza, construindo soluções que mantêm a empresa viva, inovadora e preparada para o que vem pela frente. A liderança de Indra Nooyi na PepsiCo é um exemplo inspirador de como visão estratégica e sensibilidade humana podem caminhar juntas dentro de uma organização. Quando assumiu a presidência, ela percebeu que o mercado estava mudando e que as pessoas buscavam produtos mais equilibrados, sustentáveis e alinhados com um estilo de vida saudável. Em vez de manter o foco apenas em refrigerantes e snacks tradicionais, Nooyi ampliou o portfólio da empresa, investiu em produtos mais nutritivos e fortaleceu a presença da PepsiCo em segmentos emergentes, garantindo competitividade a longo prazo. Seu estilo de liderança se destacou pelo caráter e pela capacidade de pensar além dos números. Nooyi defendia que grandes resultados financeiros só têm sentido quando conectados e a um propósito maior, algo que gere impacto positivo na sociedade. Por isso, ela implementou a estratégia Performance with Purpose, que unia rentabilidade a práticas responsáveis, como redução de impacto ambiental, melhoria do bem-estar dos consumidores e desenvolvimento de colaboradores. Essa abordagem mostrou que uma empresa pode crescer e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas e do planeta. Outro ponto forte da sua liderança foi o foco no desenvolvimento humano. Ela acreditava que equipes bem preparadas, motivadas e valorizadas entregam mais inovação e constroem culturas mais fortes. Nooyi investiu em programas de capacitação, incentivou diversidade e inclusão e manteve uma comunicação aberta e empática com os colaboradores, reforçando assim a importância de cada pessoa dentro da organização. Sua passagem pela PepsiCo demonstra que líderes adaptativos não apenas ajustam estratégias, mas inspiram mudanças profundas, conectam propósito a resultados e deixam legados que atravessam gerações. Indra Nooyi provou que é possível liderar com firmeza e sensibilidade ao mesmo tempo, criando impacto real e duradouro. Desenvolver sua liderança adaptativa é um processo contínuo que começa com pequenas atitudes no dia a dia e se fortalece à medida que você observa, experimenta e aprende com cada situação. Antes de tudo, é importante cultivar uma postura de curiosidade, porque líderes adaptativos não têm medo de fazer perguntas, revisar suas interpretações e repensar decisões quando necessário. Esse olhar investigativo ajuda a identificar o que precisa mudar e evita que você repita padrões antigos em cenários totalmente novos. Outro passo essencial é praticar a flexibilidade. Em vez de defender um único caminho, teste alternativas. Faça ajustes rápidos e esteja disposto a aprimorar suas escolhas conforme novas informações surgem. Por exemplo, se sua equipe está enfrentando um desafio novo, tente implementar pequenas mudanças para observar o impacto antes de uma transformação maior. Essa prática reduz riscos e aumenta o aprendizado coletivo. Também é fundamental fortalecer a gestão emocional, tanto a sua quanto da equipe. Ambientes de mudança geram insegurança, por isso cultivar empatia, escuta ativa e comunicação clara faz toda a diferença. Mostre disponibilidade para apoiar, incentive trocas honestas e crie um espaço seguro para que as pessoas expressem dúvidas e proponham ideias. Quando a equipe se sente acolhida, ela se envolve mais no processo de transformação. Por fim, promova a inovação e a resiliência estimulando a colaboração. Envolver as pessoas na busca por soluções amplia a criatividade, acelera a adaptação e fortalece o senso de pertencimento. Liderança adaptativa não é uma habilidade distante,
é uma construção diária que melhora com prática, reflexão e abertura para aprender continuamente. Ao aplicar essas estratégias, você cria uma organização mais forte, preparada e capaz de prosperar mesmo em cenários desafiadores. Para desenvolver uma liderança realmente adaptativa, é importante adotar algumas práticas simples, porém muito poderosas, que fortalecem sua capacidade de responder às mudanças com clareza e equilíbrio. A primeira delas é o autoconhecimento. Quando o líder entende seus pontos fortes, suas limitações e seus gatilhos emocionais, ele toma decisões com mais consciência e evita reações impulsivas em momentos de pressão. Isso ajuda a manter uma postura confiável e inspiradora para a equipe. A comunicação clara também é essencial, porque evita ruídos e garante que todos compreendam o propósito das mudanças e o caminho que está sendo seguido. Um líder adaptativo explica o contexto, detalha o que precisa ser feito e abre espaço para perguntas, reduzindo a ansiedade e aumentando o alinhamento da equipe. Transparência e objetividade criam um ambiente onde as pessoas sabem o que esperar e conseguem contribuir de forma mais ativa. A experimentação é outra prática fundamental. Em vez de apostar em uma única solução, o líder testará diferentes abordagens, observará os resultados e ajustará a rota quando necessário. Pequenos testes geram grandes aprendizados e evitam desperdícios de tempo e recursos. Essa mentalidade de experimentação incentiva a criatividade e dá segurança para que a equipe também proponha novas ideias. Por fim, o monitoramento ativo garante que o líder acompanhe de perto o que está acontecendo. Isso inclui ouvir a equipe, interpretar sinais do ambiente e revisar estratégias sempre que algo mudar. Essa prática mantém o líder conectado à realidade e preparado para agir rapidamente. Quando essas estratégias se combinam, o líder se torna muito mais adaptável, resiliente e capaz de conduzir sua organização com confiança mesmo em cenários desafiadores. Criar uma cultura adaptativa dentro da equipe é um movimento que exige intenção, constância e abertura para aprender com cada experiência. O primeiro passo é promover a descentralização das decisões, permitindo que as pessoas tenham autonomia para agir, contribuir e resolver problemas do dia a dia. Quando as decisões não ficam concentradas apenas no líder, a equipe se torna mais ágil, mais confiante e muito mais capaz de responder rapidamente às mudanças do ambiente. A diversidade de ideias também é fundamental para fortalecer essa cultura. Isso significa incentivar pessoas com diferentes perspectivas a participarem das discussões e a trazerem sugestões sem medo de julgamentos. Quanto mais plural for o pensamento dentro da equipe, maior será a capacidade de encontrar soluções criativas e inovadoras. Um ambiente adaptativo valoriza opiniões diferentes, reconhece pontos de vista variados e transforma essa diversidade em vantagem competitiva. A gestão emocional é outro pilar importante para manter a equipe saudável e preparada para momentos de pressão. Mudanças podem gerar ansiedade, por isso o líder deve criar um espaço seguro, onde todos se sintam à vontade para expressar dúvidas e inseguranças. Escutar com empatia, comunicar com clareza e acolher emoções são atitudes simples que fortalecem a confiança e aumentam o engajamento. Por fim, o aprendizado contínuo sustenta toda essa cultura. Incentivar treinamentos, promover trocas entre os membros da equipe, celebrar pequenos avanços e refletir sobre erros como oportunidades constrói um grupo mais forte e resiliente. Quando descentralização, diversidade, gestão emocional e aprendizado se unem, a equipe se torna preparada para inovar, se adaptar e prosperar em qualquer cenário. Times adaptativos são times vencedores. Eles se destacam em ambientes desafiadores, transformando incertezas em oportunidades de crescimento e sucesso. O futuro da liderança está profundamente conectado à capacidade de agir com agilidade, empatia e propósito, porque os cenários que enfrentamos hoje mudam em uma velocidade que dificilmente permite respostas tradicionais. Ser ágil significa observar o ambiente com atenção, ajustar estratégias rapidamente e testar caminhos diferentes sempre que necessário, sem medo de rever decisões. Essa agilidade não é sobre correr mais, mas sobre pensar melhor, responder com inteligência e antecipar movimentos antes que os desafios se tornem crises.
A empatia também ganha um papel central, já que equipes precisam de líderes capazes de compreender emoções, oferecer suporte e criar ambientes seguros para a colaboração. Quando as pessoas se sentem ouvidas e valorizadas, elas contribuem mais, inovam mais e se conectam de forma mais profunda ao propósito da organização. Essa sensibilidade humana é o que fortalece a confiança e sustenta times em momentos de incerteza. O propósito completa essa tríade porque líderes adaptativos não guiam apenas por metas numéricas, eles inspiram através de um sentido maior, conectando o trabalho diário a um impacto real. Propósito. Traz clareza, motiva e alinha esforços, criando um movimento coletivo de transformação. A liderança da liderança adaptativa reúne todos esses elementos e se torna a vantagem competitiva mais decisiva deste século. Em um mundo volátil e complexo, a capacidade de liderar com flexibilidade, humanidade e intenção é o que diferencia organizações que apenas sobrevivem daquelas que inovam de forma contínua e constroem legados duradouros. Essa é a liderança que move pessoas, gera impacto e prepara o futuro. Prepare-se para navegar a mudança com confiança, porque em um mundo onde tudo evolui em ritmo acelerado, existe apenas uma certeza: a mudança. E diante desse cenário, a liderança adaptativa se torna muito mais do que uma competência, ela é a bússola que orienta decisões inteligentes, fortalece equipes e sustenta organizações inteiras em tempos de incerteza. Quando você decide desenvolver essa forma de liderar, você deixa de apenas reagir aos acontecimentos e passa a moldar o futuro. Líderes adaptativos transformam desafios em oportunidades, inspiram inovação e criam ambientes realmente resilientes. E o mais importante, essa transformação começa hoje, com a sua disposição em aprender e se aperfeiçoar continuamente. Quero deixar aqui minha mensagem final. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa jornada de evolução. E muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e pelo seu compromisso com o próprio desenvolvimento. Se esse conteúdo trouxe valor para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você continua acompanhando novos cursos e materiais que vão fortalecer sua carreira e sua liderança. E atenção ao certificado! Confira o grupo do WhatsApp ou o link que está na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar todo o passo a passo para emitir o seu certificado gratuitamente. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Cuide bem do seu crescimento, pratique a liderança adaptativa em cada desafio e lembre-se, a adaptação é a chave para liderar com impacto. Até o próximo curso!